Boa noite, amados irmãos da IEHM, Osasco, os nossos amados irmãos, nossos familiares, amigos e irmãos também que congregam em outras igrejas. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nessa segunda-feira, dia 27 de abril, estamos juntos para mais uma live e hoje uma live diferente. É uma live compartilhada com o Marcelo Bezerra, um dos líderes da IEHM, lidera uma das nossas células, lá na casa do Léo e da Fernanda, também lidera a nossa classe de doutrina aos domingos, e está conosco aí há 23 anos, andando junto conosco, sendo uma bênção nas nossas vidas, uma bênção na nossa igreja, e eu quero dar a ele uma oportunidade, cumprimentar os irmãos, e aí em seguida nós vamos tratar de um assunto juntos, um assunto maravilhoso, um assunto atual, um assunto dentro desse contexto que nós estamos vivendo, o valor da comunhão. Paz do Senhor, é um prazer estar aqui esta noite, compartilhando da presença de todos os irmãos, agora desse lado, porque no meio da quarentena, acompanhando as lives de casa, junto com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, tem sido uma bênção. Espero que hoje também seja mais bênção ainda, porque vamos usufruir um da comunhão do outro e trazer esse assunto importantíssimo para nós nesse momento de quarentena. Não podemos perder a comunhão com Cristo e a comunhão com os irmãos, Aleluia, com o mesmo objetivo de fé. Glória a Deus, glória a Deus. Então, nós estávamos aqui conversando antes de iniciar a live, da gente compartilhar sobre esse assunto, o assunto da comunhão, porque a nossa vida cristã, ela depende de duas coisas fundamentais para ela subsistir, para ela prevalecer sobre as tribulações, para a gente poder ser a cada dia fortalecido, consolado, renovado, a nossa comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, e a nossa comunhão com o próximo. Na verdade, por isso que Jesus morreu numa cruz, Na vertical, Jesus restaurou nossa comunhão com Deus. Na horizontal, Jesus restaurou nossa comunhão com o nosso próximo, com os irmãos, E eu queria, nesse momento tão importante, momento tão difícil que nós estamos atravessando, Eu estava agora, antes da live, acompanhando a entrevista do ministro da Saúde, do Ministério da Saúde, com esses relatórios dos óbitos, dos relatórios de cada estado, e a gente fica muito triste, de ver aí a quantidade de pessoas falecendo devido a essa pandemia, o país atravessando uma crise de saúde, uma crise política, uma crise financeira, muita gente sendo mandada embora, e eu sei que muitos aí estão angustiados, muitos estão aí preocupados com o seu emprego, com a sua subsistência, como é que eu vou pagar as contas, e eu sei que a fé de muitos acaba ficando abalada, muitas pessoas acabam caindo em depressão, muitas pessoas não conseguem dormir à noite, mas calma o teu coração. Maior do que tudo isso é Deus, E eu quero dizer para você, você não está sozinho. Além de você ter Deus na sua vida, além de você ter o Espírito Santo na sua vida, além de você ter Jesus que morreu por você e agora está assentado à direita de Deus intercedendo pela sua vida, você tem a mim como pastor, você tem o Marcelo como um dos líderes e irmãos, você tem a igreja de Cristo, e por isso que nós temos que andar juntos, por isso que nós temos que andar em comunhão. A comunhão, ela tem um valor extraordinário para a vida cristã. E olha o que diz o Salmo 133. Eu vou ler um texto, depois o Marcelo vai compartilhar um outro texto que também fala do valor da comunhão. O salmista, no Salmo 133, diz assim, é um salmo do rei Davi: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão,
desce também para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ali, ou seja, nessa condição de comunhão, de fraternidade, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! Então, eu quero exortar você, né? Que você não se isole. Por enquanto, nós estamos nesse isolamento social, né? Você aí e eu aqui, mas nós estamos juntos em oração e através das lives, através das redes sociais, nós estamos conectados. E eu creio que em breve haverá uma reabertura dos cultos presenciais e nós vamos poder nos alegrar de estarmos sempre juntos. Olha como é bom a igreja estar junto, estar em união, estar em comunhão. E o Marcelo vai compartilhar conosco um pouco aí também sobre o que a palavra de Deus no Novo Testamento tem a dizer sobre isso, né, Marcelo? Amém, né? Glória a Deus. Eu acho que é importantíssimo mantermos esta comunhão, mesmo nesse período, mesmo com toda essa adaptação, essa dificuldade, a gente realmente usufruir da nossa comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. E fortalecer também a nossa comunhão, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, com os nossos irmãos, com os cultos, com os projetos da igreja. A gente tem que ter a mesma visão. Glória, o Espírito Santo, ele tem que queimar isso no nosso coração. E aí eu queria trazer aqui Filipenses capítulo 1, versículo 27, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Aleluia. Para que eu, indo ver-vos e estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Glória a Deus. Como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que nada estáis intimidados pelas adversidades ou pelos adversários, pois é que para essa prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Glória a Deus. E isto é da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele, pois tendes mesmo que combater, tem o combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes o que é meu. Então, temos que manter firme, né? Eu acho que a gente tem que manter firme, porque é um privilégio podermos conhecer a Cristo, é um privilégio podermos conhecer os planos e os projetos que Deus tem para as nossas vidas, e mesmo mediante as adversidades, a dificuldade de locomoção, os cenários que vêm se pintando nas nossas vidas, às vezes um problema de emprego, às vezes uma necessidade, nos mantermos firmes nessa comunhão com o Espírito Santo e buscarmos auxílio aonde nós podemos encontrar, que são nas pessoas, que são nos líderes que são postos, que são colocados como autoridades espirituais sobre as nossas vidas. Eu acho que isso é extremamente importante. Então Paulo, texto maravilhoso, deixa claro aqui, né? Ele dá uma recomendação maravilhosa para nós. Vocês entenderam, amados, em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27, depois no capítulo 2 em diante, o apóstolo Paulo exortando-nos a nos manter firmes, juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Um só coração, uma só mente, um só sentimento. Isso é muito importante. Se o inimigo quer te enfraquecer, se o inimigo quer te derrubar, basta ele isolar você. Muita gente acaba se desviando, muita gente acaba apostatando da fé, porque acaba se decepcionando com as pessoas, porque você vem para a igreja e acaba criando uma expectativa muito grande em torno das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: eu vou para a igreja e ali vai ter só gente de Deus, gente perfeita. Não, igreja é um grande hospital. E nós estamos aqui, aceitamos a Cristo, estamos arrependidos, fomos perdoados, fomos justificados e estamos sendo tratados por Deus no dia a dia. Então, igreja é um grande hospital, um hospital da alma, né? Existe o hospital que trata do corpo e a igreja é o hospital da alma. E nós estamos sendo tratados. Então é natural que você vai encontrar na igreja pessoas com deficiências, pessoas com defeitos. E nós temos que amar, acima de tudo,
né? E confiar 100% somente em Cristo. Porém, a comunhão, Cristo, somente Cristo tem esse poder de unir pessoas de culturas diferentes, classes econômicas diferentes, unir tudo num corpo só. É o corpo de Cristo, é um só Deus, uma só fé, né? Uma só igreja, uma só palavra e um só Espírito que habita em nós. E essa comunhão, ela é um grande milagre, ela é uma grande ação do Espírito Santo, unindo pessoas, né? De raças diferentes, de culturas diferentes, que têm uma história de vida diferente, mas nós temos uma coisa em comum. O mesmo Cristo que eu amo e que eu sigo é o Cristo do Marcelo, é o Cristo do David e é o teu Cristo. E nós temos uma fé comum, né, Marcelo? Inclusive no versículo 2 ele fala, né, pastor? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, aleluia, alguma consolação do quê? De amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há entranhas, afetos de misericórdia, completai a minha alegria, aleluia, do modo que vocês devem pensar a mesma coisa. Glória a Deus. Esse é o grande trabalho do Espírito Santo. Aleluia. Apesar de diferentes culturas, apesar de diferentes formas que fomos criados, ele consegue trabalhar em nós com esse amor fraternal, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de ver o quê? Não nos vangloriarmos, mas ver o Evangelho brilhar através das nossas vidas. Glória a Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Ver Cristo brilhando em nós. Vendo Cristo ser formado em nós, no nosso caráter, na nossa atitude, na forma como tratamos com os irmãos. Isso é extremamente importante e faz a diferença na vida. Glória a Deus. E esse assunto de comunhão é um assunto tão importante, porque um dos desejos do coração de um pai e de uma mãe, que nem o Marcelo tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Né? E qual é o maior desejo de nosso como pai? Que os irmãos se entendam, que os irmãos se amem. Né? Que pai e que mãe que vai ficar feliz de ver os próprios irmãos brigando entre si, né? Rivalizando. E o mesmo é o desejo do coração do Senhor, que nós como igreja a gente se ame, a gente viva unido. E Jesus na oração lá em João 17, abra a tua Bíblia aí, em João capítulo 17, Jesus faz uma oração sacerdotal. E essa oração, ela continua sendo atual, ela continua sendo válida. É um clamor que não foi só para aqueles momentos ali da igreja primitiva, mas ela continua sendo uma oração que vale para hoje. E uma das coisas que ele pede em João 17, olha aqui no versículo 11. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Aí Jesus pede assim, ó. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Olha aí que coisa maravilhosa. Aí você pula alguns versículos, né? E ele diz o seguinte, olha, verso 20 e 21. Eu não rogo somente por estes. Olha aí, agora se estende para nós, 2000 anos depois. Mas também rogo por aqueles que virão a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso inclui eu, inclui o Marcelo, inclui você. A fim de que todos, veja bem, verso 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha só que interessante. Ele está dizendo que o mundo vai crer na mensagem do Evangelho, vai se converter e vai crer que nós somos a igreja de Cristo, quando a gente se ama e quando a gente vive em união. Esse é um testemunho vivo para o mundo. E aqui ele vai falando sobre nós sermos, versos 22, 23, a importância de nós sermos um, assim como Cristo e o Pai eram um, em unidade, em comunhão. E ele diz, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, ou seja,
Unidade, então, é um processo, tá? É um processo. Na medida em que nós vamos tendo comunhão com o mesmo Espírito e com a mesma palavra, vai aumentando a nossa unidade, vai aumentando a nossa comunhão, né? Para que, ele diz aqui, para que a minha glória, a glória do Pai, se manifeste neles. Então veja bem, muito da glória, muito do poder de Deus depende da unidade. Nós não estamos falando aqui de uma unidade apenas de dar as mãos na hora de uma oração, ou de dar um abraço quando o pastor pede no culto, mas uma unidade verdadeira, que vem do íntimo, que vem do coração, gerado pelo Espírito Santo. O que você achou dessa oração aí, Marcelo? Acho tremendo, pastor. Acho que até no versículo 22, né, que ele fala, ó, eu tenho transmitido a tua glória a eles. Através da minha vida, através dos meus ensinamentos, eu tenho transmitido a tua glória a eles, para que eles sejam aperfeiçoados. Então, não basta apenas dar a mão no culto. A nossa comunhão, ela precisa ser a cada dia aperfeiçoada, ajeitada. Em algum momento a gente pode dar uma escapadinha, dar uma saída dessa comunhão, precisamos voltar. Isso é aperfeiçoamento, isso é comunhão. Então a nossa comunhão é algo que vai ser trabalhado, aperfeiçoado no dia a dia, até que Cristo venha nos buscar. Glória a Deus, glória a Deus. E eu queria também, o Marcelo vai estar aqui para também fazer os seus comentários, eu queria que você abrisse a tua Bíblia também aí. Quer ver, essa oração foi feita em João 17. Aí a igreja é estabelecida em Atos, através do Pentecoste, descida do Espírito. Aí no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42, o grande médico e discípulo e apóstolo de Cristo, né? O nosso amado irmão Lucas, que escreveu o Evangelho de Cristo segundo Lucas, e ele escreve também Atos, relatando os primeiros 50, 60 anos da igreja primitiva. Ele relata aqui como a igreja vivia naquela época, lá na igreja primitiva, 2000 anos atrás. Qual era o estilo de vida da igreja primitiva? E eu tenho certeza que esse estilo de vida é um modelo a ser seguido por nós, as igrejas de Cristo, né? Nós devemos nos espelhar nesse estilo de vida. E eu tenho certeza que essa igreja agradou muito o coração de Deus. E o mais espetacular, essa igreja começou com apenas 70 pessoas lá no cenáculo. Só 70 pessoas, só 70. Em pouco tempo eles já eram milhares, né? Conta-se a história que em pouco tempo a igreja em Jerusalém já tinha 100 mil membros naquela época. Sem tecnologia. Sem tecnologia. Sem transporte de alta velocidade. Sem microfone, sem igrejas confortáveis. Apenas testemunhando e vivendo esse estilo de vida da unidade. É o estilo de vida da unidade. E por isso eu exorto os nossos amados irmãos, né? Quando nós voltarmos desse isolamento social e se Deus permitir, em breve a gente poder nos reunir novamente, vamos fazer as coisas diferentes. Vamos nos amar mais. Vamos estar mais unidos. Vamos ajudar mais um ao outro, né? Olha o que diz aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. No partir do pão e nas orações. Aleluia. Em cada alma havia o temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos. Como é que eles estavam? Juntos, não separados, juntos. E eles tinham tudo em comum. Isso que me encanta. Talvez você pergunte, não, mas isso é impossível. Porque cada um tem uma cabeça diferente, cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem uma cultura diferente, cada um tem uma história diferente. Porém, em Cristo nós nos tornamos uma nova criatura. Em Cristo, nós estamos enxertados no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Em Cristo, nós estamos enxertados na videira. Jesus é a videira. Em Cristo, nós temos a mesma natureza. E o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E a mesma palavra que é a minha regra de fé e conduta, é a sua também. Então, somente Cristo tem esse poder. Só Ele tem esse poder.
de nos unir numa causa maior, que é a causa do reino. E eles tinham tudo em comum, é lindo isso, tudo em comum. E eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos na medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor todo dia acrescentava aqueles que iam sendo salvos, todos os dias. Na primeira pregação, 3.000, na segunda, 5.000. E assim a gente foi vendo um grande avivamento, um derramar do Espírito. Tanto que a fama deles era o seguinte: esses cristãos, eles estão virando o mundo de cabeça para baixo. Que coisa extraordinária. E eu tenho certeza que, por causa de duas coisas fundamentais, tudo isso aconteceu. Tá? Na vertical, comunhão com o Espírito Santo. Eles tinham muita comunhão com Cristo. Muita comunhão com o Espírito Santo. Orando em língua, meditando e buscando. Na horizontal, eles tinham tudo em comum. Ali não tinha lugar para inveja, facção, ciúme, fofoca, difamação, traição, nada disso. Competição, espírito de facção. Eles se amavam verdadeiramente. E essa é a vontade de Deus para mim e para você, para todos nós como igreja de Cristo. Né, Marcelo? Eu acho, com certeza, pastor. E o versículo 44 está claro, né? Primeiro, todos creram. E para crer, tem que ter o Espírito Santo convencendo, nos fortalecendo. Aí nós andávamos junto. Glória a Deus. Porque a gente é influenciado ou influencia as pessoas no círculo à nossa volta. E depois tinham tudo em comum. Se eu creio, ando junto, tenho comunhão com os irmãos, comunhão com o Espírito Santo, busco na palavra, é impossível não ter tudo em comum. Glória a Deus. É um processo. O versículo 44 e essa passagem, como eles demonstravam amor, como através dos atos, do testemunho, como eles conquistaram, que a gente possa alcançar cada vez mais, estar cada vez mais próximo dessa realidade, porque Deus é o mesmo, Ele não mudou e as suas ações também não. Então a gente glória a Deus. Anseia por essa proximidade de realização, de movimentação do Evangelho. Isso é tremendo. Glória a Deus. E nós como igreja, viu? Ó, eu queria que você entendesse isso, né? Em Efésios, vou até pedir para o Marcelo abrir conosco também, Efésios 4, a partir do versículo 1. O mesmo apóstolo Paulo aí que nos exorta em Filipenses, né? Ele também aqui nos exorta na sua carta aos Efésios, capítulo 4, sobre essa unidade, né? A importância dessa unidade. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, e suportai-vos uns aos outros. Você está vendo? Em amor. Por que ele põe isso? Suporte uns aos outros. Porque nós temos defeitos. Esse é o problema de muitos irmãos, pela falta de maturidade, ingenuidade. Você aceita Jesus, você vem para a igreja, aí a pessoa já põe na cabeça, né? Nossa, o pastor deve ser um ET, né? Uma pessoa do outro mundo, né? Porque ele prega, ele ora, ele salva a vida, Deus cura, então ele deve ser uma pessoa perfeita. Ah, o Marcelo deve ser perfeito, o fulano deve... E aí, na medida que nós vamos convivendo, e a gente só vai conhecendo as pessoas quando a gente vai convivendo, aí nós vamos identificando uma falha aqui, uma fraqueza ali, um defeito aqui, né? E Paulo está dizendo, além de amar, nós temos que suportar uns aos outros em amor, né? Amar apesar daquela fraqueza. Por quê? Porque o amor é o maior mandamento de Deus. Toda a Bíblia se resume em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus falou que quem guarda esses 2 mandamentos, guarda toda a palavra. E quem ama, quem tem o amor de Deus, suporta uns aos outros, né? Entendeu?
E ele ainda lhe diz, ó, esforce-se, olha só, verso 3, se esforce de maneira diligente para preservar no vosso meio a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há um só corpo, tá vendo? Há um só corpo, há um só Espírito, como também todos nós fomos chamados, numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e habita em todos. Que coisa linda, né? Fala um pouco para nós aí, Marcelo, desse texto aí. Quem não gostaria de viver com pessoas assim? Humilde, manso, que tem um longo, consegue nos suportar. Consegue suportar qualquer situação, qualquer defeito. Isso é demais, é algo que está aqui claro para nós. Então, diligência nesses aspectos do nosso emocional, do nosso caráter, do nosso jeito de conduzir as pessoas, de tratar as pessoas. Isso é extremamente importante. Humildade, mansidão, longanimidade e diligência. Que o Senhor venha tratar isso em nós a cada dia. Somente o Espírito Santo, somente a comunhão com Ele vai nos capacitar. E a comunhão com os irmãos vai cada vez mais nos aperfeiçoar nessas características. Glória a Deus. E eu queria também, Marcelo, aproveitar esse momento para dizer para você que essa questão da interdependência da comunhão com o Espírito e a comunhão com os irmãos. Você sabia que existe uma interdependência? Por exemplo, eu não posso ter comunhão com o Marcelo se primeiro eu não tiver comunhão com Cristo. Mas também eu não posso ter comunhão com Cristo se eu também não tiver comunhão com o Marcelo. E isso a Bíblia ensina. Lá nas cartas de João ele diz, olha, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você está mentindo. Porque se você não ama teu irmão a quem você vê, como não vai amar a Deus a quem você não vê? Portanto, temos esse mandamento, que aquele que diz que ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha aí. Então há uma interdependência. Há uma interdependência. Né? A minha comunhão com Cristo afeta positivamente a minha comunhão com o Marcelo? Lógico. Né? Porque eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu não tenho comunhão com Cristo, eu não vou poder dar a Ele esse amor fraterno. Porque o amor vem de Deus, Ele é a fonte do amor. Né? Mas também existe um outro princípio. A minha falta de comunhão com meu irmão também pode obstruir minha comunhão com Cristo. O que você acha disso, Marcelo? Fala um pouco aí para nós. Eu acho que elas estão muito relacionadas, pastor. Eu acho que essa questão da comunhão com os irmãos também facilita a nossa comunhão com o Pai. E vai nos tratando para enxergar também, porque existem irmãos, às vezes você acha mais fácil lidar com outro irmão do que comigo. Isso, essa falta de tratativa com a minha pessoa pode obstruir e pode também fazer o quê? Interferir nas nossas orações. É verdade. Então nós precisamos tratar os nossos irmãos, precisamos ter essa comunhão para não afetar a comunhão com Deus. Tá vendo? Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais facilmente eu vou me relacionar com o meu irmão, vou ser treinado com ele, ele vai aprender a lidar comigo, eu vou aprender a lidar com ele, nós vamos nos ajudar nas nossas fraquezas, nós vamos nos fortalecer e cada vez mais confiantes no Senhor, no agir, no trabalhar, naquilo que Ele tem programado para as nossas vidas. Glória a Deus. E eu queria também, Marcelo, poder abrir junto conosco aí, na primeira carta do apóstolo João, que é o apóstolo do amor. É o apóstolo do amor, antes do Pentecostes, filho do trovão. Quando ele foi pregar numa cidade e não quiseram ouvir, a sugestão dele foi: Senhor, ora para que Deus mande fogo do céu e consuma todos aí que estão rejeitando a mensagem. Jesus o exortou, dizendo: vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio matar, ele veio trazer vida. Mas João nasceu de novo. João foi cheio do Espírito Santo. João recebeu uma nova natureza. João recebeu o Espírito e ele recebeu esse amor. E aí ele se tornou o discípulo do amor. E aqui essa carta aqui de João fala muito sobre isso. A partir do versículo 11, capítulo 3 de 1 João, capítulo 3, verso 11. Acompanha na sua Bíblia, olha que interessante.
porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos, olha que interessante o versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, pois aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Que palavra forte. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E agora, olha só, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Sabe o que significa dar a vida pelos irmãos? É servir. A melhor maneira de você amar alguém é servir, como Pedro diz em 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros com os dons que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça, ou Paulo diz, sabedoria de Deus em Efésios 3,10 também. Então ele está dizendo aqui, olha, se alguém possuir recurso neste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha só, aí ele diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade. Também perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Tá vendo? E aqui ele vai discorrendo sobre esse assunto, né? Verso 23, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aleluia! E aí no capítulo 4, né? Versículo 7. No versículo 7 em diante, o Marcelo pode ler para a gente? Diz Marcelo? assim, amado-os, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. A essência do amor. Oh, glória. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Aleluia. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também nos amar uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que coisa maravilhosa, né? Tremendo, tremendo, maravilhoso. E aí, se você continuar esse texto, ele vai falando no 13, ó. E nisto conhecemos que permanecemos em Cristo, e Cristo em nós, pois ele nos deu o seu Espírito. Ó, ele nos deu o seu Espírito, né? E ele diz que, verso 17, em nós é aperfeiçoado este amor. Então o que a gente aprende, né? Que o amor de Deus, ele é para ser aperfeiçoado dentro de nós, crescendo dentro de nós. Aperfeiçoar é a arte de tornar algo perfeito. Em nós ainda nós não temos toda a plenitude desse amor. Nós ainda temos muito orgulho em nós, que precisa ser trabalhado pelo Senhor. Temos ainda muita vaidade, temos ainda muita carnalidade em nós. Por isso que às vezes a gente fica com raiva, a gente se ira, a gente quer se vingar, a gente, se a pessoa fala mal, a gente quer retrucar, sendo que o mandamento é este, né? Amar até o próprio inimigo. E falar bem de quem nos fala mal, e orar por quem nos persegue, veja bem, e tudo isso, né, é possível graças a esse amor ágape, e ele diz que esse amor
lança fora todo medo. Olha, e ele diz aqui também que quando, Paulo diz em Efésios, que quando nós somos tomados por esse amor, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Eu tenho meditado muito isso. Ser tomado de toda a plenitude de Deus. Gente, e aí ele fala aqui, ó, porque esse amor vai fazer com que você se identifique com Cristo de tal maneira que ele fala que assim como ele é, nós somos nesse mundo. Que coisa extraordinária isso aí. O amor é a maior marca da nossa identificação e nossa comunhão com Cristo. Não é a sabedoria, não é o conhecimento bíblico. A maior marca que caracteriza a nossa profunda comunhão e identidade com Cristo é a vida nesse amor, é viver esse amor, é respirar esse amor, né? É você transpirar esse amor, de amar, de servir, de dar a sua vida pelos irmãos, e é isso que nós temos procurado fazer aqui na IHM. Temos falha? Temos defeitos? Temos, mas nesses 29 anos, procurar servir, procurar dedicar a nossa vida e de servir aqui de segunda a segunda. E eu quero exortar você, me ajudar nessa missão. Permita que o amor de Deus seja derramado no seu coração. Fala um pouco aí, Marcelo, desses 2 capítulos aí, o 3 e o 4, que é extraordinário de João. Isso me vem a uma dos relatos que nós estudamos na célula, que também estudamos na classe de doutrinas, sobre a demonstração de amor. Moisés. Vamos voltar no Velho Testamento. Moisés, enquanto o povo pecava, enquanto o povo fugia da comunhão com Deus, Moisés fala o quê? Senhor, Deus fala, vou destruir aquele povo rebelde, um povo que humanamente não merecia amor, não merecia ser destruído. E Moisés faz o quê, pastor? Fala, pode riscar o meu nome, pode apagar o meu nome, mas perdoa esse povo. Que amor. Que amor. Isso é o amor. Esse é o amor relatado anos e anos e anos atrás, relatado em 1 João 4. Esse é o tipo de amor que só pode ser aperfeiçoado por Cristo. Né? Nós podemos, se a gente olhar para as nossas vidas hoje, quem nós éramos, quais eram os nossos julgamentos antes de aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, e como estão os nossos julgamentos hoje, as nossas crenças, o que acreditamos, nós vamos ver que esse amor foi aperfeiçoado. Então, muitas coisas que nós acreditávamos que não merecia o perdão de Deus, que não merecia o amor, não merecia estar presente de Deus, hoje a gente olha com esse amor aperfeiçoado e fala, essas pessoas estão fazendo isso porque não conhecem a Deus e elas merecem a comunhão com o Pai. Isso é tremendo. Então esse amor é essencial para as nossas vidas. Glória a Deus, né? Inclusive no versículo 19 ele diz, ó, nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. Olha, isso é importante. Veja bem, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele deu a vida dele por nós. E Paulo diz que Deus prova o seu amor lá em Romanos, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele diz no 20, olha aí Marcelo no 20, esse é forte, hein? Deixa eu voltar aqui pro verso 20, 1 João 4, 20. Isso aqui é muito forte, é uma chamada para nós aí cristãos. Ó, se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Está vendo a interdependência que eu disse? Né? Porque tem gente que fala assim, para mim o importante é a minha vida com Deus, não estou nem aí com a igreja. Você está equivocado, impossível andar com Cristo sem andar com a igreja. E é impossível andar com a igreja sem andar com Cristo. Uma coisa depende da outra. Minha comunhão com Cristo depende da minha comunhão com o Marcelo, e a minha comunhão com o Marcelo depende da minha comunhão com Cristo. Então tem gente que se isola e faz da sua casa sua igreja particular, né? E não congrega mais,
não se submete mais ao pastoreamento, aos discipulados, e nem tem comunhão com seus irmãos, alegando o fato de que pastor tem defeito. Olha, quando você descobrir um defeito no pastor, você deve fazer duas coisas. Primeiro, orar por ele. E segundo, aí você tem que admirar mais ainda ele. Poxa, mesmo ele com defeito, ele continua servindo e abençoando a minha vida e a vida de milhares de pessoas, né? Então é assim que você tem que encarar as coisas. Porque nós não podemos julgar ninguém, porque nós também temos nossas falhas. E nós estamos buscando juntos esse aperfeiçoamento da nossa santidade no Senhor. Por isso que o amor não julga ninguém. O amor não julga ninguém, o amor estende a mão. E é isso que a IHM está fazendo nesse momento e sempre fez. É estender a mão para o morador de rua, estender a mão para o dependente químico, estender a mão para o idoso, estender a mão para a criança carente, estender a mão para clínicas com síndrome de Down, e estender a mão para aquelas crianças com deformidade mental, atraso mental, estender a mão para os doentes dos hospitais, nosso trabalho de capelania, estender a mão para dezenas e dezenas de famílias carentes, através do trabalho social, estender a mão para as crianças carentes do FBO, estender a mão para os trabalhos missionários dentro do Brasil e fora do Brasil. E para a gente continuar esse trabalho, é fundamental que essa visão, que esse sentimento possa ser transferido para o teu coração. Este amor, queimar. O que queima aqui, queimar aí, pela comunhão. É através da comunhão que há essa transferência de unção, transferência de sabedoria, transferência de visão, transferência de paixão pelas almas, paixão pela obra. E aí nós vamos caminhando juntos, servindo ao Senhor e vencendo juntos, porque Eclesiastes diz assim: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Ai daquele que caminhar só, porque se cair, não tem quem o levante. Olha aí, né? O que você tem a falar um pouquinho sobre isso, Marcelo? Pastor, é um mandamento, né? Não é uma opção, é um mandamento. Então a gente tem que observar esse mandamento. E o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Olha, glória a Deus. Que coisa tremenda. Então não é uma opção. Eu posso, e aí é o que a gente precisa entender. A comunhão com Deus, viver Deus na plenitude das nossas vidas, é conseguir enxergar e cumprir todos os mandamentos. Não adianta eu só ser um bom dizimista, ser um bom ofertante e não ter o amor, esse amor no meu coração. Amém, ser um dizimista, um bom ofertante, voluntarioso, mas se você não tiver esse amor, nesta área você vai estar com problemas e precisa de aperfeiçoamento. Então a gente precisa completar esse amor. E eu entendo que quando a gente ama, quando a gente tem esse relacionamento, esse amor ágape de Deus sendo gerado no nosso coração, todas as demais coisas, elas vão entrando em sintonia. Então eu tenho mais amor de Deus, mais o amor ágape, mais eu vou me relacionar bem com a minha família, mais eu vou me relacionar bem com os meus amigos, mais eu vou me relacionar bem com os meus irmãos em Cristo e vou poder ajudá-los e eles também vão poder me ajudar. Glória a Deus. Acho que é uma coisa que se completa. Aleluia. Eu queria compartilhar mais duas coisinhas sobre essa comunhão. O Marcelo vai também fazer as suas considerações. Uma das coisas que ajuda muito a gente suportar um ao outro e ter mais tolerância e compreensão é levando em conta o histórico de vida da pessoa. Porque às vezes a pessoa fala: eu não suporto aquele irmão porque ele é chato, porque ele é isso, porque aquela irmã fala demais, porque aquele... E a gente como pastor, né, já vai fazer quase 30 anos que nós estamos nesse ministério pastoral. Aqui nessa sala já passou por mim aqui centenas e até milhares de pessoas. E muitas pessoas têm um histórico de vida muito doloroso, muito dramático. E quando a gente conhece a história de vida da pessoa, né, porque não dá para você desvincular o que a pessoa é hoje, né, com a história de vida dela. Lembra que nós estudamos 8 fatores que formam o caráter, a personalidade da pessoa, a identidade da pessoa. Então muitas vezes aquela pessoa ela teve uma vida muito difícil, teve uma infância traumática,
de repente não teve o amor do pai, não teve o amor da mãe, ou teve uma educação muito deficiente. E isso ajuda a explicar o porquê que ela tem determinados distúrbios mentais, emocionais, determinadas dificuldades. E isso nos leva a ter empatia pela pessoa, se identificar com a dor da pessoa e ter compaixão e amar aquela pessoa, entendeu? Por conhecer o seu histórico de vida. Então, antes da gente julgar, nós temos que conhecer a história de vida da pessoa. O que você fala um pouco sobre isso, Marcelo? Pastor, acho que eu costumo ter aprendido muito nesses anos. Eu acho que não julgar a atitude, mas julgar o potencial de uma atitude transformada. Se a gente conseguisse entender todo esse histórico de vida que traz, né, toda essa bagagem que vem trazendo, que a gente trouxe para o Evangelho até conhecer a Cristo, não é uma mudança de um dia para o outro. No Espírito, sim, foi automático, foi um milagre sobrenatural, mas todas essas sequelas, todas essas feridas, todos esses desapontamentos do histórico de vida precisam ser tratadas. Precisam primeiro receber essa palavra, precisam receber esse amor ágape, para que as atitudes possam mudar. Então a gente consegue, se a gente olhar com uma perspectiva de potencial para essas pessoas, acho que a gente consegue enxergar o melhor. Nunca ver o copo meio vazio, acho que meio cheio. Você falou uma coisa muito certa. Jesus, ele viu naquele homem vingativo, João, o discípulo do amor, né? Então ele corrigiu João, mas ele não rejeitou João, ele amou João. Ele morreu por João e amou João. E derramou o Espírito Santo sobre João. E lá na frente a gente vê isso aqui, ó, essas cartas maravilhosas de João, falando do amor, né? Agora, antes de encerrar essa live, eu queria também compartilhar junto com o Marcelo e com você, o Marcelo vai fazer suas considerações, sobre as 5 principais áreas da comunhão. Porque a palavra comunhão vem de uma palavra que significa koinonia, no grego significa koinonia. Koinonia significa 2 ou mais pessoas tendo tudo em comum, né? Essa koinonia, né? Quem é que tem o poder de gerar ela em nós? Cristo e o Espírito Santo e a palavra. E as 5 áreas da koinonia. A koinonia, ela tem que atingir 5 áreas da nossa vida. A primeira área da koinonia, né? Termos o mesmo coração. Isso é importante. Né? Termos o mesmo coração. Por isso que Deus falou de Davi: eu achei um homem segundo o meu coração. Um homem que tem o mesmo coração. Sabe o que significa isso? Ter o mesmo coração é estar na mesma frequência de Deus, na mesma sintonia, estar na mesma natureza de Deus, né? O que Deus amava, Davi amava. O que Deus odiava, Davi odiava. Então, essa comunhão de coração tem que haver entre eu e o Marcelo, entre nós e vocês, né? Essa é a primeira área, a área da comunhão. A segunda área da koinonia, da comunhão, ter uma mesma mentalidade, uma mentalidade gerada pela palavra de Deus. Se nós conhecermos a mesma verdade, essa mesma verdade vai renovar a nossa mente, vai nos libertar de conceitos filosóficos contrários à palavra de Deus e nos libertar também da religiosidade, dos dogmas dos homens. E aí nós vamos ter uma mesma mente, a mente de Cristo. Essa é a segunda área da koinonia. A terceira área da koinonia, uma mesma fé. O que eu creio, você crê. O que você crê, eu creio. Porque Amós 3,3 diz: ninguém pode andar junto, 2 pessoas, se não houver entre elas uma concordância, um acordo. E aí nós temos que ter a mesma fé, a mesma convicção, né? A quarta área da koinonia, o mesmo sentimento. Paulo diz: o mesmo sentimento que houve em Cristo, haja em vós, né? O mesmo sentimento de amor para com Deus, amor por missões, amor pelas almas, amor pelos irmãos, né? Amor pela causa social, amor pelo pobre,
nós nos compadecemos dos necessitados. Essa é a quarta área da koinonia. E a quinta área da koinonia, os mesmos valores. Os mesmos valores. Nós temos que ter os valores do reino. Paulo diz em Colossenses 3, se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, porque vocês morreram com Cristo e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então essas são as 5 áreas da koinonia. Vou repetir. Mesmo coração, mesma mentalidade, mesma fé, mesmo sentimento e os mesmos valores de vida. E aí, Marcelo, comenta um pouco sobre isso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, Isso. e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e através dessas marcas das marcas da comunhão podem ser vistas e realizadas através das nossas Glória vidas, a Deus. porque Deus não mudou. Aleluia. Deus continua o mesmo. E isso é importante, Deus não mudou. A Bíblia é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Nós é que precisamos nos entregar à comunhão do Espírito, para que Ele, mediante a nossa comunhão com Ele, possa desenvolver essas 5 áreas, né? Nos dar um só coração, nos dar uma só mentalidade na palavra, uma só fé, um só sentimento e um só valor, os valores do reino, né? E antes da gente encerrar, eu espero que você tenha, né, esteja gostando dessa live, esteja sendo edificado, abençoado. Eu queria que o Marcelo pudesse fazer as suas últimas considerações, agradecer a vinda dele aqui. Eu tenho por Marcelo um carinho muito grande, é meu filho na fé, veio para a igreja ainda adolescente, né, Marcelo? Jovem, e está conosco aí há 23 anos, e uma bênção. Ele, a Cris, aí um abração para a Cris, para a Rebequinha, para o Luquinha, e para o Fernando Bezerra, que também é uma bênção, irmão do Marcelo, a Edna, e todos aí da família Bezerra. Marcelo vai dar aqui as suas últimas considerações, e depois eu vou encerrar essa live. Eu acho que, pastor, eu só tenho a agradecer a Deus, na verdade, porque todas essas palavras, todos esses ensinamentos, quando aplicamos nas nossas vidas, com todas as nossas dificuldades, com todo o aperfeiçoamento que precisamos fazer nas nossas vidas, quando aplicamos verdadeiramente isso, deixamos que essa palavra não passe apenas pelo ouvido, mas entre no nosso coração e a gente passe a se esforçar de uma forma diligente para praticar e cumprir isso nas nossas vidas, isso traz grandes mudanças. Muda Glória a Deus. O nosso casamento, muda o nosso relacionamento em família, muda o relacionamento com os irmãos, faz verdadeiros milagres. E os milagres dessa palavra normalmente acontecem primeiro no nosso interior, os sinais e prodígios são vistos e percebidos por aqueles que estão à nossa volta, e aí é contagiar o mundo com esse amor, com essa palavra, para que a gente possa ganhar por inteiro toda a nossa família e que a gente possa estar na eternidade junto. Mandar um abraço aí para sua família, para a igreja, igreja, para a Rebeca, para o Lucas, para o pessoal da célula. Cris, te amo, um beijo aí para todo mundo. Pessoal, estamos morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo a gente vai estar junto de novo na célula, na classe de doutrina. Logo, logo estaremos juntos novamente. Fazer uma grande festa, né? Uma grande festa. Eu espero que você tenha compreendido muito bem esse assunto. É um assunto tão amplo, né? Que em 1 hora é impossível a gente abordar tudo. Mas eu acredito que os textos fundamentais acerca desse tema nós acabamos lendo aqui. Espero que o Espírito Santo esclareça melhor no teu coração esse assunto. E cada um tem que fazer a sua parte, buscar o Senhor, para a gente poder desenvolver essas 5 áreas da koinonia, porque é isso que vai tornar a igreja forte. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Se você estiver precisando de um aconselhamento, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, nós temos aqui o telefone da igreja. Já falei ontem, torna a dizer, 3686-6400, 3686-6400. Eu sou pastor em tempo integral, então nós estamos aqui para servir, né?
Você pode contar conosco também. Nós estamos aqui socorrendo famílias. Graças a Deus, ontem nós tivemos uma arrecadação de 6 toneladas. E isso graças ao trabalho de pessoas como o Marcelo e outros líderes e irmãos que entenderam a nossa visão, a visão que Deus nos deu e estão somando, né? Porque uma pessoa sozinha não consegue fazer. Nós somos uma equipe e eu louvo a Deus por essa equipe que nós temos. E você pode contar conosco, nós estamos aqui para socorrer nesse momento de dificuldade, nesses momentos de tribulação. Eu quero te garantir, você não está sozinho, você não está só, nós estamos juntos, né? João falou, não ame só de palavra, mas em atitude. Então nós estamos aqui para servir. Infelizmente, nós não podemos estar juntos fisicamente, devido ao isolamento social, né? Porque foi uma recomendação do Ministério da Saúde e nós temos que obedecer às nossas autoridades, né? Por isso nós estamos aqui online com você, mas você pode ligar, se precisar nós vamos socorrer com uma cesta básica os nossos domésticos na fé, e estamos aqui para servir os irmãos. E eu queria encerrar essa live pedindo ao Marcelo que faça uma oração, abençoando os nossos irmãos, abençoando suas famílias. Essa oração de encerramento, quem vai fazer hoje é o Marcelo Bezerra. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por este privilégio. Aleluia, de Pai. A tua palavra, Glória a recebemos Deus. uma orientação Glória do teu a Espírito Deus. Santo, que Glória é o nosso a ajudador, Deus. o nosso Obrigado, consolador, Senhor. que é o nosso mestre, Obrigado, que tem nos Pai. ajudado em todas as nossas Amém, fraquezas. Pai, amém. em nome de Jesus, Amém. as nossas vidas, as nossas Abençoa, famílias Senhor. estão diante do teu altar. Amém, amém. Nós sabemos que o Senhor é um Deus Amém, fiel, um amém. Deus poderoso, um Deus Aleluia. maravilhoso, um Deus que vela sobre a tua palavra. Amém, Pai. Então nós chamamos a existência, Glória. a tua provisão, Amém. a tua saúde sobre os nossos Amém, corpos, amém. Pai, a tua intervenção sobre as nossas Aleluia. famílias, livrando elas de todo mal, Glória. que possamos crescer na graça, Oh, no glória. conhecimento do Senhor e que possamos verdadeiramente viver do modo digno que o Senhor nos chamou e nos vocacionou. Abençoa Amém, cada Pai. um nos seus Abençoa, lares, abençoa. as nossas células, os Abençoa. nossos irmãos em Cristo, Abençoa, os nossos Pai. amigos, Pai, abençoa Abençoa, e abençoa. cumpra a tua palavra sobre Em eles. nome de Segue Jesus. eles, Pai. Cerca, Pai. Segue eles Cerca. com os teus anjos, com Aleluia. pessoas tementes ao Senhor, Amém, que eles tenham meu Pai. comunhão íntima com o Amém. Senhor todos os dias, Pai. Amém. Nós te louvamos e Em te nome agradecemos. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 e amém. Glória Ó, a Deus. um beijo no coração dos irmãos e amanhã, 7h30 da noite, quem vai estar comigo aqui compartilhando um assunto importante vai ser o amado irmão Edivan. O Edivan vai estar aqui terça-feira. Na quarta, a amada irmã Zenaide. Na quinta, a nossa missionária na África, Anete, vai estar aqui. E na sexta, o amado Zé Ferreira e a Heloísa, líderes do Ministério Infantil. E no sábado, vai estar aqui conosco 6 líderes de jovem e adolescente, para a gente fazer uma live diferente, sábado às 6 da tarde. Então amanhã é um Beijo. bigode, não perca, hein? Bigode.